Agora eu vou mostrar o design e os resultados do nosso segundo estudo, que tem como tema, né, como atrair core desenvolvedores, core developers, para sistemas de código de fonte aberto. Esse segundo estudo tem como principais objetivos, né, revelar as motivações que levaram esses desenvolvedores a estarem se tornando core, né, de determinados sistemas open source. A gente tem o objetivo também de revelar quais foram, né, as características dos projetos que mais ajudaram eles a estarem se tornando core developers nesses projetos. E por último, a gente revela quais foram as principais barreiras enfrentadas por eles nesse processo, né, de se tornarem core developers nesses sistemas. Para estar realizando esse estudo, a gente utilizou 2.300, né, projetos GitHub ordenados pelo número de estrelas, entre os top 5.000, porque a gente fez uma exclusão dos sistemas que tinham menos de 3 anos, ou seja, a gente ficou somente com projetos que tinham pelo menos 3 anos, né, de tempo de vida. Desses 2.300 sistemas, a gente identificou quais eram os core developers desses sistemas, utilizando a heurística da quantidade de commits, ou seja, o grupo formado pelos desenvolvedores que mais contribuíram para o projeto até atingir 80% dos commits. Entretanto, a gente criou um threshold super importante, onde a gente considera que o time de core desenvolvedores dos projetos, cada desenvolvedor tem que ter pelo menos 5% do número total de commits dos projetos, e também esses desenvolvedores têm que ter se tornado core developers no último ano. A gente chegou numa lista final de 380 novos core developers. Para deixar claro como que essa heurística baseada no commit funciona, a gente pode ver aqui que a gente tem um conjunto de 4 desenvolvedores, sendo que o desenvolvedor A, né, tem uma quantidade de 6 commits, o desenvolvedor B tem apenas um commit, o desenvolvedor C tem 2 commits e o desenvolvedor D tem apenas um commit. Ordenando esses desenvolvedores pela quantidade, né, de commits, o desenvolvedor A fica em primeiro, o desenvolvedor C em segundo, seguido pelo desenvolvedor B e desenvolvedor D. Então, o time de core developers desse projeto são os primeiros desenvolvedores, né, a atingirem 80% da quantidade total de commits do projeto. Entretanto, a gente pode notar aqui que o desenvolvedor A e o desenvolvedor C possuem pelo menos 5% dos projetos, da quantidade total de projetos. O nosso threshold ele é importante porque, em vários casos, para completar os 80% do número total de projetos, você acaba colocando desenvolvedores com apenas 1 ou 2 commits. Então, para evitar, né, que a gente coloque desenvolvedores com a pequena quantidade de commits, a gente traça esse threshold, evitando com que esses contribuidores com poucos commits entram no nosso time de core desenvolvedores. A gente chegou, né, como eu falei, no final com 380 novos core developers, representando 331 projetos. Apenas 151 desses core developers possuíam, né, e-mail público no GitHub, ou seja, a gente mandou o nosso survey apenas para esses 151,
e a gente obteve 52 respostas, atingindo uma taxa de resposta de 34%. O survey que a gente enviou para esses Core Developers é composto por 3 questões abertas. O template do survey que a gente enviou, ele é bem simples. Primeiro, eu me apresento que eu sou um estudante de doutorado da UFMG do Brasil, investigando estratégias para ajudar na sustentabilidade dos projetos open source. E eu digo que eu encontrei, que ele é um dos principais contribuidores. Eu digo que ele se tornou um dos principais contribuidores do projeto, com XX% dos commits do projeto. E as 3 perguntas que a gente faz para esses desenvolvedores é: qual foi a sua motivação de estar contribuindo para esse projeto? Quais foram as principais características e práticas que ajudaram ele a estar realizando essas contribuições? E por último, a gente pergunta quais foram as principais barreiras enfrentadas por eles para estar contribuindo para esses projetos. Agora eu vou estar mostrando os resultados desse survey. Para a primeira pergunta, o que motivou você a contribuir para o projeto? A principal razão foi porque esses desenvolvedores estavam utilizando o projeto em alguns sistemas que eles estavam desenvolvendo. 31, a gente obteve 31 respostas desse tipo. Um exemplo disso, a gente pode ver nessa resposta aqui, em que o desenvolvedor fala que ele contribuiu porque ele estava precisando de desenvolver algumas features no projeto. Então ele mesmo clonou o projeto, desenvolveu a feature e submeteu um pull request para o owner desse projeto. O segundo motivo que levaram esses desenvolvedores a estarem se tornando core do projeto foi simplesmente pelo prazer de ter um trabalho voluntário. A gente encontrou esse tipo de resposta em 10 respostas. Um exemplo disso é que a gente viu que realmente o desenvolvedor ficava feliz de estar contribuindo e ao mesmo tempo podendo estar ajudando uma grande quantidade de pessoas. Então eles realmente se sentiam satisfeitos por estar contribuindo para esses projetos. A terceira maior motivação desses desenvolvedores estarem contribuindo para o projeto foi porque eles tinham interesse no domínio do projeto, que pode ser também por causa da linguagem do projeto, com 7 respostas. A gente vê aqui nessa resposta que o desenvolvedor disse que tinha interesse em otimizar coisas e que ele percebeu que podia estar contribuindo nessa área desse projeto. Essa tabela aqui traz a lista das 5 principais motivações desses desenvolvedores a estar se tornando core developers desses projetos. Então a primeira foi porque de fato eles estavam utilizando esses projetos em alguns sistemas que eles estavam desenvolvendo. A segunda foi pelo prazer de ter um trabalho voluntário, porque eles tinham interesse ou experts no domínio do projeto. No quarto caso é porque esses desenvolvedores eram pagos para isso. Provavelmente eles trabalhavam em alguma empresa e em determinadas empresas eles promovem a contribuição em alguns projetos. E no quinto caso, na quinta maior motivação, foi porque eles estavam contribuindo para um projeto que era amplamente utilizado ou relevante. E outras motivações que a gente vê lá na proposta e que elas tinham no máximo 3 respostas cada. A segunda pergunta, quais eram as características e práticas que ajudavam esses desenvolvedores a se tornarem core developers?
A primeira foi a comunidade, né, que era extremamente útil e ajudava, né, esses desenvolvedores com algumas questões que eles tinham. Eles citaram também a flexibilidade, né, dos líderes do projeto em estarem respondendo logo, né, os seus questionamentos. Eles comentaram também os testes de unidade, que ajudaram de fato a estar contribuindo para esse projeto. Seguido pela documentação, devido ao design, que era bem estruturado, o projeto tinha um bom design. A revisão de código, provavelmente pelos principais líderes do projeto, porque os projetos tinham integração contínua, e por causa da licença do projeto e outras características. Agora, respondendo a última pergunta do survey, né, quais foram as principais barreiras que esses desenvolvedores enfrentaram para estar contribuindo para o projeto? Então, o primeiro foi a falta de tempo, né, dos líderes do projeto. Eles submetiam issues, eles submetiam por requests, mas os líderes demoravam muito para responder. Eles comentavam isso. O segundo caso foi porque os projetos eram muito grandes e complexos, né, para serem compreendidos. Né? A complexidade do código fonte também, que não era muito claro. Seguido pelo design, né, do projeto, a arquitetura que era inadequada. A falta de experiência também do próprio contribuidor, porque provavelmente eles não tinham muita experiência, né? A falta de tempo do próprio contribuidor, né? De fato, isso atrapalhou eles de estarem contribuindo mais para os projetos. A falta a documentação do projeto, que era incompleta, e a linguagem de programação, que em alguns casos pode de fato dificultar, né, uma maior contribuição desses desenvolvedores. E outras barreiras que a gente menciona no texto.